A utilização do etanol pode gerar benefícios tanto para o bolso dos motoristas quanto para o meio ambiente, sobretudo se levarmos em consideração as mudanças climáticas pelas quais o planeta passa e tende a passar nos próximos anos. Além disso, falando especificamente sobre o Brasil, o biocombustível também é encarado como um propulsor para o desenvolvimento ainda mais acelerado da economia. Essas são as impressões do setor aqui no país. E para desenrolar esse assunto, esse tema, para nos ajudar a entender mais a respeito do tema, a gente conversa aqui na Band News FM com Evandro Gussi, diretor-presidente da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Evandro, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Como vai? Eu que agradeço, Fábio. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Evandro, queria começar, claro, do princípio, da base, né? Como e por que o consumo de etanol pode acelerar a transição energética no Brasil? Acho que essa é a base de tudo. E eu pergunto isso baseado também na introdução que eu fiz, para que você fale também sobre o aspecto econômico, que é fundamental, e sobre os benefícios ao meio ambiente, por favor. Bom, primeiro, o mundo vive aí um grande drama, que é a ameaça de mudanças no clima do planeta, em virtude de um aquecimento do próprio planeta, e esse aquecimento, por outro lado, ele é gerado por uma alta concentração de CO2 e dióxido de carbono na atmosfera, fruto, sobretudo, das emissões de combustíveis fósseis. Esse é o principal ponto. Então, a gente tem que fazer uma transição energética, ou seja, nós temos que, com o tempo, mas com muita pressa, substituir o modo de energia que nós temos hoje, que é muito baseado em petróleo, em gás natural, né? Quer seja para energia para movimentar os veículos, uma parte importante da eletricidade no mundo também é gerada a partir de combustíveis fósseis, carvão, gás natural e o próprio petróleo, e a gente tem que sair desse mundo do petróleo, dos combustíveis fósseis para o mundo das energias renováveis. E o etanol desempenha aí um papel fantástico. Para você ter uma ideia, quando eu comparo as emissões da gasolina com as do etanol, eu tenho uma redução de até 90% usando etanol hoje, e no futuro nós vamos ter um etanol capaz de reduzir mais de 100%, ou seja, até capturar carbono, que vai ser uma coisa extremamente relevante. E qual que é a coisa mais importante, Fábio? Você toca num tema relevante, que é o tema da economia. Esse processo da transição energética está sendo feito no mundo inteiro. E os países estão gastando dinheiro dos contribuintes, dinheiro dos impostos, na ordem de trilhões de dólares, para que essa transição energética possa ser feita por lá. No caso do Brasil, e especificamente no caso do etanol, a gente consegue reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, reduzir o gasto do consumidor. Um dado muito interessante que a gente conseguiu enxergar aqui na Única é que desde que veio o carro flex no Brasil, em 2023, desde que o consumidor passou a ter o poder de chegar ao posto de combustíveis e dizer, quero abastecer com etanol, o Brasil já evitou 660 milhões de toneladas de CO2, de gás carbônico, na atmosfera. Em 20 anos, quase 21 anos, nós já evitamos 660 milhões de toneladas. Ao mesmo tempo, os brasileiros, nessa competição entre o etanol e a gasolina, eles já economizaram cerca de 110 bilhões, com B de bola, de poder escolher um combustível ao invés do outro. Hoje mesmo, hoje quem está aqui nos assistindo ou nos ouvindo, abastecer com etanol é mais vantajoso também para o bolso do consumidor. Tem lugar, Fábio, que dá para comer uma pizza no final de semana. A diferença, dependendo do tanto que a pessoa anda. Sobretudo depois do reajuste, né, Evandro? O último reajuste da gasolina. E além do reajuste, realmente o etanol traz uma economia para o consumidor. Então, essa é a grande beleza do Brasil. Enquanto nos outros lugares do mundo, os consumidores têm que pagar para descarbonizar, pagar para proteger o meio ambiente, aqui no Brasil, por conta do etanol, o consumidor é beneficiado, ele economiza para descarbonizar. E quando ele está descarbonizando, ele também está economizando. Sem dúvida. Falando especificamente do bolso,
pode gerar essa economia, como você disse, para o motorista, mas um aspecto técnico, eu queria que a gente falasse rapidamente sobre isso para desmitificar aquela história de que o etanol ou o álcool antigamente não faz bem para o motor. Você citou aí o carro flex já desde 2003, veio para realmente alterar isso na cabeça do motorista, porque lá atrás é verdade, a gente tinha lá na década de 80 os carros movidos a álcool, tinha aquele problema do resfriamento do carro no inverno. Hoje não tem mais isso, né? A tecnologia, a partir da introdução do motor flex, do carro flex, mudou completamente isso. Então, dá para tirar esse mito do motorista também de pensar o seguinte, ó, vou colocar etanol no meu carro e eu vou ter problema para ligar, vou ter problema para limpeza do motor. Não tem nada disso, né? Ao contrário, Fábio, o etanol ele é melhor para o carro. Ele, por ser um combustível renovável, menos corrosivo e assim por diante, ele é melhor para o carro, melhor para várias partes do sistema, como tem mostrado inúmeros especialistas. A gente até tem feito uma campanha de esclarecimento muito interessante, em que especialistas nas redes sociais estão mostrando na prática como esses mitos são verdadeiramente mitos. E veja que coisa interessante. Você acha que uma montadora daria uma garantia de 3, de 5 anos a um veículo e dizendo lá no manual do veículo que pode abastecer 100% com etanol, se ela não tivesse total segurança de que esse combustível ele é seguro, ele é limpo e assim por diante? Óbvio que não, a montadora não faria isso. Mas o que a gente tem no Brasil são carros flex, com garantia e podendo usar 100% de etanol. O que vai fazer, inclusive, que o motor tenha mais longevidade, tenha mais potência. Então, essa é uma coisa hoje que nós temos certeza, que a indústria automobilística trata como certeza, um mito, como você bem disse, lá da nossa infância, da minha infância, pelo menos, lá na década de 80. É isso. O Evandro, o que a Única projeta para o Brasil como país na prateleira mundial na produção de biocombustível? Quer dizer, o impulsionamento da produção de biocombustível no país, o incentivo ao consumo, à produção e ao consumo, pode elevar o patamar do Brasil consideravelmente, não só nesse aspecto, mas de uma maneira geral na economia mundial? Sem dúvida, Fábio, isso já está acontecendo. O ano passado, o presidente Lula, o primeiro-ministro Modi da Índia e o presidente dos Estados Unidos, o Biden, eles lançaram com mais 16 países a Aliança Global de Biocombustíveis, ou seja, é uma organização com o objetivo de difundir a prática, a utilização e a produção de biocombustíveis em outras partes do mundo. E quando esse é o tema, o Brasil é a grande referência. O Brasil é o único país em que o consumidor pode chegar agora, o consumidor que está aí com o nosso ouvinte que está de carro, ele pega o carro, para no posto de combustível, olha o preço do etanol da gasolina, vai ver que o preço do etanol é mais competitivo, está bem mais barato do que o da gasolina, e ele vai lá e abastece. E ele faz isso. Isso já é uma experiência de 20 anos no Brasil. Misturando o etanol na gasolina, nós temos cerca de 100 anos de tradição fazendo isso. Por isso que o mundo, quando pensa em biocombustíveis, olha para o Brasil. Tem vários temas nos quais nós temos, em relação aos quais nós temos que aprender com outros países. No caso do etanol, o Brasil é quem tem experiências de sucesso a serem compartilhadas. O que a gente já está fazendo, viu, Fábio, em parceria com o governo, com a Apex, a gente tem ido para a Índia, temos ido para o Japão, temos ido para a África, aqui na América Latina, mostrando todas as vantagens que o etanol tem. Porque, inclusive, o etanol é uma maneira de você reduzir essas emissões de CO2 sem grandes custos para a sociedade. Você não precisa montar toda uma rede de infraestrutura, você não precisa sequer trocar a frota. 80 milhões de veículos no Brasil, aproximadamente, já são aptos para utilização de etanol. Se a gente coloca mais etanol nesses carros, a gente vai estar contribuindo com o meio ambiente e as pessoas ainda vão estar economizando e o carro também vai gostar, porque o etanol é mais seguro para os motores e demais sistemas do carro. A gente conversa aqui na Band News FM com o Evandro Gussi, diretor-presidente da Única União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Evandro, para a gente encerrar,
Queria que você falasse ainda sobre o aspecto econômico, mas de uma maneira mais ampla. Eu li alguns dados e queria que você falasse sobre isso, a respeito de geração de empregos, né, do setor, proporcionado, geração de empregos proporcionada pelo setor, e também li um dado interessante a respeito da elevação do PIB médio de uma região onde há uma planta, há uma planta de produção de etanol, naquela região. Queria que você falasse sobre esse assunto. Bom, sem dúvida, é uma grande cadeia de valor, com alta empregabilidade. Entre diretos e indiretos, nós temos mais de 2 milhões de colaboradores envolvidos no setor. Temos uma representação relevante da produção agrícola e do PIB brasileiro, né? E como você bem disse, a cidade que tem uma usina, estudos da Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, mostram que a cidade que você tem uma usina, você tem mais de $1.000 de aumento do PIB per capita, ou seja, da produção total daquele município. Então, você não tinha usina, no dia que você passou a ter, em média, nós vamos ter mais de $1.000 de incremento no PIB per capita. E nas 15 cidades do entorno em que a gente não tem a usina, mas tem o plantio de cana, tem outros serviços associados, ou também de milho, porque hoje nós fazemos o etanol quer seja de cana, quer seja de milho, você tem nessas cidades um incremento de cerca de $400 de PIB per capita. Então, a cidade nem tem a usina lá, mas mesmo assim está recebendo um benefício econômico e que, ao final do dia, se transforma num objetivo e num benefício ambiental. Muito bem, a gente conversou aqui na Band News FM com o Evandro Gussi, diretor-presidente da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Ele nos explicou um pouco mais, muito melhor, a respeito da importância da produção do etanol, do biocombustível, do consumo do biocombustível no país para benefícios ao meio ambiente e também para benefícios da economia do cidadão e do país como um todo. Obrigado, Evandro, pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Até uma próxima. Eu que agradeço, Fábio. Um forte abraço a todos.